Desde quando a gente começou a viver esse clima de Copa, uma das perguntas que eu mais ouço é a seguinte: e aí, Matheus, vai dar para ser hexa? Eu geralmente respondo: eu acho que não vai rolar, mas não dá para descartar essa possibilidade. E eu vou falar agora, para quem ainda se pergunta ou ainda tem vontade de perguntar isso para mim, os motivos de eu pensar dessa forma. Primeiro que o ciclo da seleção brasileira para essa Copa do Mundo foi muito bagunçado. E o que significa esse ciclo? O ciclo é o período de uma Copa para outra, ou seja, de 2018, que foi a última Copa disputada no Catar, para 2022, nessa Copa disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil passou por muitos problemas nesses últimos 4 anos, desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 até o início dessa Copa em 2026. O Brasil, por exemplo, teve 4 treinadores diferentes em 4 anos. O Brasil começou com Ramon, que era o técnico interino, depois assumiu o Fernando Diniz, que treinava a seleção brasileira e também comandava o Fluminense, o time dele na Série A do Campeonato Brasileiro, uma situação muito incomum, inclusive. Trocou o Fernando Diniz pelo Dorival Júnior, que também não funcionou, até a chegada do Carlo Ancelotti, que completou um pouco mais de um ano de trabalho antes da Copa do Mundo começar. E por que isso atrapalha tanto o trabalho? Porque são 4 pessoas diferentes, são 4 modelos de futebol diferentes, são 4 pensamentos sobre o futebol diferentes. Além disso, são muitos jogadores convocados diferentes, o que dificulta um processo de automatização de movimentos a partir do momento que o jogo começa, de compreensão de jogo dos jogadores que são convocados, dificulta também o entrosamento e, consequentemente, essa unidade, a formação de pelo menos um time titular. E a gente enxerga isso no Brasil que disputa a Copa do Mundo de 2026. É um time que nós, torcedores, e aparentemente a imprensa e o treinador ainda não consegue definir como é o time principal. A gente consegue enxergar algumas referências em certas posições, mas a gente não consegue ter uma unanimidade em relação ao time titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. E isso é fruto de um ciclo que foi muito acidentado e caótico. Houve a mudança até na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Além disso, é importante também a gente destacar que existem sim hoje seleções melhores do ponto de vista individual, jogadores que conseguem entregar na seleção aquilo que entregam nos seus clubes europeus, da Ásia ou nos clubes dos países que eles jogam, e jogadores que conseguem entregar aquilo que jogam nos clubes, a mesma coisa nas suas seleções. Então, por exemplo, a gente vê a seleção da França no patamar acima, a seleção da Argentina no patamar acima, a seleção da Espanha no patamar acima, a seleção de Portugal no patamar acima. Trabalhos que são longevos, trabalhos que são um pouco mais longos, trabalhos que têm mais consistência e trabalhos que tiveram poucas alterações em relação ao último ciclo da Copa do Mundo. Ou seja, são trabalhos mais seguros, são trabalhos mais estáveis e que facilitam uma compreensão de jogo. Hoje, os torcedores da França, da Argentina, de Portugal, da Espanha, até outras seleções, até de Marrocos que a gente viu, o time como todo dessas seleções que estão disputando a Copa do Mundo. E a gente viu isso, inclusive, logo no início da competição, com a vitória que a seleção francesa conseguiu, o triunfo que a seleção argentina também conquistou. Tivemos também o tropeço da seleção espanhola, mas a seleção espanhola passou por problemas de ordem física com alguns jogadores que estão disputando a Copa do Mundo hoje, mas são seleções que hoje se mostram mais seguras justamente por terem trabalhos mais longos e também por terem tido ciclos mais regulares do que a seleção brasileira. Por outro lado, é importante a gente destacar também que um fator que dificulta a tarefa da seleção brasileira nessa Copa do Mundo é a pressão que esses jogadores carregam. A seleção brasileira não conquista uma Copa do Mundo há 24 anos. Se a seleção brasileira não for campeã de novo da Copa do Mundo, vai ser a maior seca de títulos da seleção brasileira em Copas do Mundo desde quando a seleção brasileira conquistou a primeira Copa do Mundo em 1958. Então, é uma geração de jogadores que carrega essa pressão e, ao mesmo tempo, a pecha de muitas vezes não conseguirem entregar aquilo que se entrega nos clubes e, ao mesmo tempo, conseguir entregar algo parecido na seleção brasileira. A gente vê 2 exemplos muito claros no time de hoje, que são no ataque. Com o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Vinícius Júnior que chegou a ser eleito o maior jogador do mundo,
é um protagonista no Real Madrid, fez 2 gols em finais de Champions League, por exemplo, e o Rafinha também, que é titular no Barcelona, um jogador super querido no Barcelona, mas são 2 jogadores que não se encontraram ainda na seleção brasileira e ainda precisam assumir esse protagonismo na seleção brasileira. Em contrapartida, a seleção brasileira, apesar de muita gente duvidar, com razão, tá? Por motivos que, inclusive, eu estou falando aqui no vídeo, ainda tem muito respeito, principalmente fora do nosso país. A seleção brasileira ainda é vista como uma seleção com muito prestígio, pelos jogadores que revela, pelos jogadores que se destacam no futebol europeu, que se destacam no futebol mundial, pelos jogadores habilidosos, jogadores que conseguem se destacar, jogadores que são formados no Brasil e depois são vendidos para o futebol do exterior, e também pela história que a seleção brasileira possui. A seleção brasileira é a maior campeã de Copas do Mundo, com 5 títulos conquistados, assumiu esse posto em 2002 e hoje apenas 2 seleções podem chegar na seleção brasileira, uma é a Alemanha, que está disputando a Copa do Mundo e que também tem um trabalho mais longevo e que estreou com uma goleada na competição, e a seleção da Itália, que não vai participar da Copa do Mundo pela 3ª vez seguida. Então, a Itália não tem essa possibilidade de chegar na seleção brasileira. A Alemanha sim, mas de qualquer forma é uma demonstração do prestígio, do tamanho e da relevância que a seleção brasileira tem para o futebol mundial, embora esteja passando por uma fase instável e que gera mais desconfianças do que confiança. De qualquer maneira, a minha resposta, para resumir tudo que eu falei anteriormente, é a seguinte: não somos favoritos para ganhar a Copa do Mundo. A gente está no bolo, mas a seleção brasileira jamais pode ser descartada desse hall de favoritos e de seleções que podem ganhar a Copa do Mundo. E você, torcedor brasileiro, o que acha? Está otimista? Concorda? Discorda? Até onde a seleção brasileira pode chegar? Dá para confiar nesse Hexa? Deixa aí nos comentários.